Sejam muito bem-vindos ao Abemos Papo. Meu nome é Pedro Dourado. E eu sou o Andero Maito. E em tempos de streaming, onde as pessoas têm muito mais acesso às séries para ser vistas, hoje nós falaremos das grandes sitcoms. Então se preparem, porque tá começando mais um Ator versus diretor. Bom, para começar, André, eu queria contextualizar o pessoal, falar um pouquinho sobre o que são as sitcoms, né? Sitcom nada mais é do que uma abreviação de Situation Comedy, onde a gente vê aquelas séries que se passam geralmente no mesmo cenário ali, ou em cenários comuns, e geralmente elas são gravadas com plateias, então a gente ouve aquele saco de risada no fundo, a gente ouve uns efeitos sonoros que são gravados ao vivo. Vamos deixar bem claro que isso é geralmente, não são todas as séries que são assim. Às vezes, muitas simulam as situações em cenários mesmo sem público, né, Pedro? Sim, com certeza. Mas geralmente, né, a maioria é assim, né? Elas são essa coisa gravada em estúdio, essas séries que se popularizaram bastante ali na América do Norte, ali nos Estados Unidos, né? Antigamente ela era bem mais assim. E dá até pra citar algumas aqui que vamos citar como uma menção honrosa, podemos dizer assim. Nós não podíamos falar sobre sitcoms sem falar de Seinfeld, que é o pai das sitcoms da história, sabe? Tipo, óbvio que deve ter tido outros, mas o sucesso de Seinfeld é indescritível. Com certeza. Então, o Seinfeld foi o pai das sitcoms, com aquela comédia dele de uma situação onde o público via os atores e tal e tudo mais. E uma que não é desse jeito do Seinfeld, que eu vou citar agora, é Brooklyn Nine-Nine, que é uma série que ela bebe muito de umas outras séries aí que vão ser citadas, que dão uma situação de documentário, né, Pedro? De como se estivesse vivendo um documentário na delegacia de polícia, mas não tem público, é tudo cenário que não tem acesso a outras pessoas, só os atores mesmo. E pra terminar essas menções honrosas, eu vou citar Um Maluco no Pedaço, que... Um Maluco no Pedaço, é o Will Smith, Um Maluco no Pedaço, né? É a vida do Will Smith numa sitcom muito bem feita e incrivelmente bem atuada por todos os atores. E cara, as primeiras sitcoms, elas foram surgindo lá no Reino Unido, na época de ouro ali do rádio. E a primeira que foi feita assim, que é considerada a primeira até hoje, é uma série chamada Penrite Progress, que ela foi exibida em 1946 ali e terminou em 1947. E bom, contextualizado tudo, André, acho que a gente pode partir para a primeira, né? Para a primeira sitcom dessa nossa lista, que é uma sitcom que você me apresentou. A série que a gente tá falando, a sitcom que a gente tá falando é That 70 Show. É uma série que é ambientada ali nos anos 70, na cidade de Point Place, no estado de Wisconsin, e acompanha um grupo formado pelos jovens Eric Foreman, aí tem a Donna, tem a Jack, o Kelso, o Steve e o Fez. E a série é sensacional, vamos começar por aí. Ela começou a ser televisionada pelo canal da Fox lá em 1998 e ela teve ao todo 8 temporadas. E ela foi encerrada lá em 2006. E uma coisa que é interessante, André, de falar, é que mesmo que a série tenha 8 temporadas, da primeira até a última, até a oitava, ela passou entre os anos 1976, né, ambientada entre os anos 1976 e 1979. Isso é bizarro, né? São 3 anos em 8 anos. Essa série ela fez tanto sucesso que os atores que todos os atores eram muito jovens, fazendo os protagonistas, pelo menos eles eram muito jovens. A própria Mila Kunis, que tá na série com o Ashton Kutcher, eles se conheceram ali, eles não começaram a namorar ali, eles depois voltaram a se falar. Porém, a própria Mila Kunis tinha só 15 anos quando tava fazendo a série. 15 anos. O Ashton Kutcher, que faz o Michael, o Kelso, no caso, ele tinha, se eu não me engano, 20, né, 18, alguma coisa assim. Todos os atores eram muito jovens, e eram tão jovens e estavam fazendo tanto sucesso que eles, no meio da série, começaram a viver sua vida hollywoodiana, né, Pedro? Muitos começaram sua carreira na série, e começou a série ali, e aí eles começaram a estourar mesmo como atores, fazendo filmes, etc. No fim, ali na série ali mesmo, né, Pedro? Exatamente. E cara, de início a gente já pode falar que os atores principais, eles são sensacionais, os personagens principais,
eles são muito marcantes, mas os secundários também, assim, todos Muito. os personagens que fazem parte dessa série, das 8 temporadas, eles são muito marcantes. A gente vai deixar um pouco a 8ª temporada de lado, tem algumas inconsistências ali, mas a gente entende que é muito bem feita, é muito bem construída. E tem um destaque que eu queria dar, que é pros pais do Eric Forman, que é o Red e a Kitty. Eles são sensacionais, eles são maravilhosos, e assim como todos os outros personagens, eles trazem assuntos muito importantes e muito relevantes, cara. Assim, é uma série que ela traz esse cenário mais antigo ali, a década de 70, e ela traz assuntos relacionados aos anos 70, e isso é muito interessante, cara. E tem uma coisa que você citou que eu também queria citar, cara, aqui, essa coisa da relação dos personagens com as drogas. E tem uma coisa que acontece em cada episódio de todas as temporadas, só em 3 episódios que ficou de fora, que é o Círculo, que é uma cena especial ali. Nem fala, Pedro. O Círculo, ele é uma coisa que deve ser vivida. Opa! Vivida que eu digo pra quem tá vendo, né? Aham. O Círculo, ele deve ser vista ao público. Então, é como se você participasse do Círculo sem participar do Círculo. E pra terminar, cara, por volta do ano de 2002, os criadores da série That 70 Show começaram a produzir a That 80 Show. Só que foi uma série que não fez nem um pouco de sucesso. Na verdade, foi um fracasso. Era um spin-off, né, da 70 Show. E foi um desastre completo. Então, não precisa ver, porque acabou não dando certo. Teve só alguns episódios. Foi um completo desastre. E é isso, cara. Ficou por aí esse legado. Já acabou. Vão embora. Então vamos seguir a nossa lista, né, Pedro? Eu já citei essa série antes aqui na lista, que é Friends. Friends é digamos, o primeiro primogênito de Seinfeld, né? É o primeiro filho do Seinfeld que saiu do padrão de séries, né, de sitcoms normais que existem, e começou a lidar com assuntos de tabu. Eles pegam todas as situações, todos os personagens, eles têm pelo menos 2, 3, 4 tabus na vida deles, que são o que carregam a vida desses amigos, né? Que é um grupo de 6 pessoas, óbvio que bebe muito do Seinfeld, todas as séries de amigos bebeu de Seinfeld, não tem o que dizer, e ela bebe muito do Seinfeld nesse negócio dos amigos, só que o lance principal deles são os tabus. A gente vê personagens ali que quebram parâmetros da sociedade da época e vivem situações onde esses mais tabus vão se quebrando com o passar dos anos, né, Pedro? Citando um exemplo, podemos dizer assim, bem no começo da série, o Ross, que é um dos personagens da série, ele está passando por um divórcio. E além de ser já um pequeno tabu na época, ele está passando por um divórcio e a esposa dele é lésbica. Então só vão aumentando os tabus, que na época, óbvio, nós estamos falando de 1994. Isso porque a série terminou em 2004, elas ainda eram tabus, coisas eram tabus na época, só que você pega personagens que estão vivendo aquilo e botando pro público ver. Então elas falam sobre tabus, falam sobre a relação de amigos, relação de uma família que não necessariamente é de sangue. É muito bonita a série, Pedro. Eu acho a série do Friends redondinha. Tem uma curvinha ali ou outra que é um pouquinho torta nesse círculo que ele faz. Mas são muitas temporadas, né, cara? Não tinha como muitas temporadas, não tem como manter uma consistência alta o tempo todo. Tem uma curvinha ali ou outra no círculo, mas ela é redonda. O final é espetacular, dá pra se dizer isso. É muito bonito, muito bom o final. É premiada até não poder mais. Atuações, melhor série, melhor roteiro, um monte de... Se você for procurar, você vai ver que, por exemplo, o episódio final de Friends está no IMDb entre os melhores episódios da história. Com certeza, cara. Eu diria que os personagens de Friends, os personagens principais de Friends, eles são tão marcantes que eles são um marco realmente considerado um marco cultural, não só nas nossas vidas, assim, pessoalmente. Eles realmente... Friends é considerado um marco cultural, tanto que até hoje ele influencia todas as produções de série que a gente vê hoje em dia. E não só hoje em dia, né? Com o passar do tempo, tipo, cara, as coisas foram bebendo de Friends ali. Tem muitas coisas culturais, muitas coisas da moda que Friends influenciou. É realmente
um ponto cultural na história da TV. A Rachel na moda, ela foi um marco. Todo mundo queria ter o cabelo da Rachel da segunda temporada. Você vê isso, você vê nas entrevistas que ela dá, todo mundo queria ter. Ela falava que todo mundo queria ter. As pessoas falavam, todo mundo queria ser a Rachel Green. E o que você falou, Pedro, tá muito certo. Os personagens são muito marcantes, são marcos da... A série é um marco cultural, não tem como dizer. E não existe uma pessoa, eu acho que esse é um dos grandes méritos da série. Não existe uma pessoa que não viu a série e fala, nossa, você é muito Joey, nossa, você é muito Chandler, nossa, você é muito Ross, nossa, você é muito a Rachel, nossa. Porque é isso que a série era. A série é exatamente isso. Você tentar se ver na pele de algum dos personagens e se identificar com eles em cada um com seu pouquinho. Então Friends definitivamente é uma das melhores séries já feitas de sitcom e se bobear das séries mesmo. Sim, né? Não, com certeza, cara. Duas coisas, mano. Você falou do último episódio. O último episódio, ele tá na 4ª posição dos episódios mais assistidos da história da TV. Mas, como nem tudo são flores, né, André? Essa série também teve um spin-off, que foi a série do Joey. E não deu certo, ela teve 2 temporadas, ela finalizou. Foi uma tristeza porque o Joey é um baita, o Joey Tribbiani é um baita de um personagem, o Matt LeBlanc é um baita de um intérprete, mas acabou não dando certo. Mas Friends tá aí pra quem quer ver, tá aí pra quem não quer ver também, porque a gente sabe que tem muito hate em cima, mas enfim, é uma sériezaça. Alright, let's just try it again. Hey. Really listen. Got it. Je m'appelle Claude. Je te flee. Oh mon Dieu. Oh, de fouf. O terceiro item na nossa lista de sitcoms aí, das maiores sitcoms da história, é uma série que realmente ela marcou por ter uma pegada diferente ali dentro das sitcoms e por realmente trazer coisas novas, elementos novos pra esse gênero ali da TV. Ela realmente cativou o público por ter um humor um pouquinho, uma pegada meio vergonha alheia, tá ligado? Magic. E a gente tá falando de The Office, a gente tá falando da estreia de Steve Carell na TV, a gente tá falando da série que alavancou a carreira dele pra estratosfera, cara. The Office, ela é a versão americana da série britânica da BBC, que tem o mesmo nome, só que ela fez mais sucesso do que a outra, então vamos falar dela, né, cara? A série retrata o cotidiano dos funcionários de um escritório na cidade de Scranton, que é na Pensilvânia, e lá é uma filial da empresa fictícia chamada Dunder Mifflin. Essa filial ela é chefiada pelo icônico Michael Scott, que é o personagem de Steve Carell, que, cara, ele é um show à parte. Se você não gostou dele na primeira temporada, cara, continua vendo a série. Você vai ver um desenvolvimento, um dos melhores desenvolvimentos na história de uma série, cara. É sensacional. E poucos sabem que essa foi a estreia de Steve Carell. Olha né, só. Essa Sim. foi a primeira série que o ator fez na vida dele. Ele fez, tipo, não foi nem tipo a primeira série, ele já fez filme. Não, ele não tinha feito nada. Ele começou nessa série. Se bobear, ele fez uma coisinha ou outra ali, mas não é contado, né? Tão contado assim como estreia, né? A estreia dele nas produções, nos meios, foi em The Office. Ele começou com o pé na porta, né, Pedro? E a série ela estreou, né, lá em 2005. Ela foi televisionada pela NBC e ela teve a sua 9ª e última temporada lá em 2013. Ontem, lá em 2013. Mas, cara, eu não vou falar de todos os personagens, porque são muitos protagonistas ali. E mas dá pra citar alguns. Dá pra citar alguns, mas, cara, todos são muito ricos, todos são trazem temas muito diferenciados. E o humor dessa série, ele é muito diferenciado também. Porque ele vai desde aquele humor vergonha alheia, Magic. até aqueles momentos que aquele humor inteligente também. E aí a gente pode citar 2 personagens além do Michael Scott, que é o personagem principal ali, com certeza. Mas como o André disse, John Krasinski tá na série e ele faz o Jim Halpert. E, cara, que personagem sensacional. Mas as cenas que ele tem com o Dwight, que é interpretado pelo Rainn Wilson, é... Tipo assim, os dois eles são praticamente opostos ali, né, o André? Eles são, como é que eu posso dizer? Dentro do escritório, eles são 2 funcionários que representam o oposto do outro. E eles geram, talvez, os melhores momentos dessa série. Eles têm uma sacada atrás da outra, um pegando no pé do outro. O Jim faz cada pegadinha com o Dwight, que é sensacional. É um negócio de rir até chorar, cara. É sensacional. Veja essa série
ao menos pelos memes, cara, os momentos são icônicos demais em cada episódio e that's what she said. You always left me satisfied and smiling, so... That's what she said. Bem, Pedro, então vamos continuar nossa lista com um outro fan favorite. O pessoal gosta muito. Eles fazem muita rivalidade ali e tal, porque eu não sei porquê. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Porque o pessoal é chato, eles querem que a série que eles gostam seja melhor. Mas não vou negar o sucesso e a qualidade incrível que tem How I Met Your Mother, cara. Bem, ela tá ali no começo dos anos 2000, que conta a história de Ted Mosby. Ted Mosby, ele está contando para os filhos dele as histórias que ele viveu no auge dos 28 anos, ali pros 30 anos dele, de como ele conheceu a mãe dos filhos dele, contando essa história para todo episódio começa com ele, so kids, blá, 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 sabe? Kids? Blá, 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 sabe? Existem alguns argumentos que falam muitas coisas ruins nessa série, muitas coisas são ótimas nessa série, tem personagens incríveis e marcantes nessa série, não dá pra não se emocionar com Lily Marshall, Barney, o Ted e tem a Robin ali. Não tem como não se emocionar com os personagens. As histórias são muito boas, os episódios são ótimos. Ele bebe muito das outras séries, principalmente de Friends. Ele bebe muito de Friends, não tem como negar isso. Muito hater aí vai estar me xingando agora. Friendista! Todas as temporadas são incrivelmente marcantes, com exceção da última, que é inquestionável. Até os fãs falam que a série ela caiu o nível na última temporada. Vale a pena ser vista para se ver a conclusão. Pode não ser tão satisfatória, mas é bom ver uma conclusão. A série é incrivelmente marcante, com episódios extremamente emocionantes, contando a vida desse grupo de amigos. Então, essa série é muito marcante, muito engraçada, muito inteligente. E ela bebe das outras séries e tem a sua originalidade ainda, com personagens extremamente marcantes. Sim, cara. Cara, André, essa foi a primeira série, assim, de sitcom que eu assisti sabendo que era uma sitcom, tá ligado? Tipo assim, eu vi as outras, mas eu não sabia o que exatamente aquilo se diferenciava das outras séries. Então, How I Met Your Mother foi a primeira que eu realmente me viciei ali, sabendo do que se tratava, sabendo do início ao fim do que ela se tratava, da diferença dela. E como você disse, ela tem muita originalidade. E a trama principal do Ted, ela prende muito a gente, assim como a trama dos outros protagonistas ali, que são tramas mais secundárias, a trama da Lily e do Marshall, que pra você, como você sempre me diz, eles são o mesmo personagem, eu concordo muito. Eles são pra mim, eles são um personagem só, o Lily e a Marshall. Exatamente. Um personagem só ali. Quanto a trajetória do Barney, que pra mim é o melhor personagem da série, disparado. Ele tem um arco narrativo que, mesmo a série não tendo uma boa última temporada, ele é o único que continua se desenvolvendo até o último episódio, até a última cena, até o último momento muito bem. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. It's going to be legendary. Então, André, agora a gente vai passar para uma sitcom um pouquinho mais... uma linguagem mais moderna. É uma sitcom mais moderna. Nossa, que cyber batutinha você é! Que traz uma linguagem um pouquinho diferente, um pouquinho... como é que eu posso dizer? É uma fase diferente das sitcoms, né, André? Que bebe muito do que foi feito anteriormente e que realmente se desenvolve com a sua própria originalidade, cara. E ela teve... olha só que louco, cara. Ela teve 11 temporadas, terminou em 2020, no ano passado. E a gente tá falando de Modern Family, a gente tá falando dessa série incrível que conta a história de uma grande família não convencional, né? Ou pelo menos era pra época que começou a ser transmitida, né? Essa família, ela vive no mesmo bairro e ela é constituída por 3 núcleos principais, ali, 3 famílias principais, que é o da Claire e do Phil, que eles têm 3 filhos, que são a Hayley, o Alex e o Luke. E esse seria o núcleo mais tradicional, mais convencional ali, né? A família mais tradicional, que é a família hétero, que tem sua casa própria, seus negócios próprios, que o pai que trabalha, a mãe fica em casa, essas coisas. Aí o segundo núcleo é o da Glória e do Jay. A Glória é
ela é mãe do Manny, que fala muito sobre essa junção de um casal que é composto por uma pessoa muito jovem, uma pessoa bem mais velha, e já começa a ser um pouquinho diferente aí. E também fala muito sobre essa coisa da relação de um norte-americano com uma pessoa estrangeira, né, com uma pessoa da América Latina. Então ela traz dois assuntos muito interessantes que geram momentos sensacionais na série. E o terceiro núcleo, a terceira família que compõe essa grande família, é a mais interessante, porque tem pra mim o melhor intérprete da série, que é esse casal gay, que é o Mitchell e o Cam. O Cam é interpretado pelo Eric Stone Street, que pra mim é o melhor intérprete da série, ele dá um show. E os dois, eles são pais adotivos da Lily, que é uma menina vietnamita, que ela é muito fofa e, cara, esses três núcleos, eles geram momentos sensacionais, trazem assuntos que são muito importantes e são muito criativos, eu diria, porque a série é muito criativa. E a série é extremamente viciante. Ela, além de trazer assuntos muito importantes, muito relevantes e ter muitas boas interpretações, ela mostra que, independente da constituição da família, se é uma família mais convencional, mais tradicional ou não, ou se foge do padrão ali, do padrão que foi imposto, os problemas eles vão vir, os problemas eles vão chegar nessa família, as situações difíceis elas vão chegar, e a união ali, o amor que você vai construindo, é isso que vai ficar, sabe? É isso que importa mais. Cara, é muito legal porque demonstra que, independente da constituição da família, esse amor ele precisa estar ali presente, sabe, André? Então as situações elas são superadas de uma maneira muito legal, muito fofa, até de certa maneira, em alguns momentos, e alguns momentos não tão fofos, mas é muito real, assim, é muito divertido. E a série ela foi televisionada pela NBC, e ela começou lá em 2009, terminando em 2020, e lembrando que essa série tá na Netflix. Então você, meu amigo, que tem Netflix, que assina a Netflix, ou que é, como eu, um parasita da Netflix, aproveita que tá no catálogo. Modern Family é uma série incrível, ela rende momentos maravilhosos. G'day, mate. There you go. Agora partindo para o último item dessa lista, né, Pedro? Que nós montamos aqui de sitcoms marcantes da história pra gente, né? E pra muitas pessoas também. Eu vou citar uma das minhas sitcoms favoritas e que provavelmente foi muito favorita de muitos adolescentes e jovens adultos atualmente. Mas eu estou falando de Todo Mundo Odeia o Chris, né, Pedro? Todo Mundo Odeia o Chris, ele conta a vida recriada na série, conta a vida do comediante e ator Chris Rock, que nem um Maluco no Pedaço. E Eu, Patrulha as Crianças marcou muito a infância de muitas pessoas que ligavam ali no SBT e na Record. Todo Mundo Odeia o Chris conta a vida do Chris Rock de uma forma extremamente engraçada ali nos anos de 1982 até 87, contando ali o fim do Fundamental 2 com o fim do ensino médio dele, mostrando ali o cotidiano de um adolescente negro numa escola de brancos, numa sociedade que é muito racista. E ele vive ali no bairro de Bed-Stuy, no Brooklyn, Nova York, né? E a série lida com muitos preconceitos de uma forma leve, de uma forma engraçada. Eles levam, é claro, os preconceitos que existem ali, você fica bravo, etc, e muito mais, mas eles lidam com o preconceito de uma forma mais leve, de uma forma que era um cotidiano, infelizmente era um cotidiano das pessoas ali, principalmente em Bed-Stuy. A vida dele é muito boa, os personagens são incrivelmente marcantes e por sinal os irmãos dele até aparecem na série, como alguns tios do Chris e tal. Todo Mundo Odeia o Chris é uma série muito engraçada, muito bem roteirizada e muito bem narrada, porque por sinal ela é narrada pelo próprio criador, que é o Chris Rock. Os atores estão muito bem, com uma grande nomeação aqui, uma grande homenagem aqui que eu quero fazer ao Terry Crews, que é um dos meus atores favoritos, fazendo um dos meus personagens favoritos dessa série, e de muitos, que é o Julius, que é um pai mão de vaca pelo fato dele trabalhar muito e não ter muito dinheiro, ele ser pobre, então ele é muito mão de vaca, ele sabe o valor de todas as coisas, até de coisas que ele não comprou, ele sabe o valor de tudo. O Julius é um personagem extremamente marcante, essa série é extremamente marcante. Total, e dá umas boas lições de vida. Conta a história de um garoto que vive no preconceito, de uma família que vive no preconceito e é simples, tem pouco dinheiro, mas que se vira muito bem, né, cara? Eles são muito felizes juntos ali, cara. O próprio Julius tem 2 empregos pra poder pagar isso tudo. Eu não preciso disso. Meu marido tem 2 empregos. Meu pai sempre teve 2 empregos.
o que deixava minha mãe à vontade para se demitir por qualquer motivo. Por favor, a conta. Qualquer motivo Eu mesmo. vi um cara de que tô com a tua conta? Pra que gritar? Eu não aturo isso. Meu marido tem 2 empregos, eu não tenho que ficar aqui. Cara, a Rochelle é sensacional, o Julius é sensacional, A Rochelle o também Drew é é muito sensacional, a Tony é sensacional, o Greg é sensacional, o Chris e Greg é sensacional. Sensacional, cara, essa série. Ela é muito marcante, realmente. E tem no Comedy Central. No Comedy Central, agora que eu lembrei, passa o dia inteiro, irmão. E tem na Amazon Prime. Se você tiver a Amazon Prime, você pode ver todas as temporadas lá. Eu diria assim, o que define Todo Mundo Odeia o Chris é que ela é marcante. Personagens marcantes. Ela é marcante. E um roteiro e um humor marcante. Sensacional. Nossa, é muito engraçado. Muito. Ele tem uma comédia muito boa, ele tem uma leve, você compreende tudo. As pessoas do bairro são muito marcantes. Mano, Quem não se lembra do Perigo? Do menininho que andava com uma faca lá dentro do barbeiro, o barbeiro, o Doc, quem não lembra do Doc, cara? O Doc foi um grande conselheiro do Chris, então, tem muitos personagens muito marcantes nessa série. Muito boa, cara, muito boa. Bom. Olá, o meu nome é Isaac. E hoje eu vou falar um pouco sobre Rick and Morty. Rick and Morty é uma série animada de ficção científica que fala sobre as aventuras de Morty, um adolescente ansioso com uma família disfuncional, e Rick, que é o seu avô cientista e também a criatura mais inteligente do multiverso. Quando eu falo de multiverso, um dos grandes focos da série é a ideia conhecida como teoria do multiverso, onde existem infinitas realidades paralelas, semelhantes ou até muito diferentes da nossa, como mundos onde os nazistas dominaram o planeta, ou mundos onde os seres humanos evoluíram a partir de camarões, ou as duas coisas. Todas essas aparecem em episódios específicos, e o segundo foco da série é o niilismo, a ideia de que, como o nosso mundo é apenas uma de infinitas possibilidades, a vida não tem nenhum propósito ou significado de verdade. Como o próprio Morty resume em um episódio, ninguém é especial, ninguém existe com um propósito, todo mundo vai morrer, vem assistir televisão. Se você quer ver aventuras muito loucas interdimensionais, talvez entrar um pouco na bad, Rick and Morty é pra você. Então, Pedro, dessas 6 que a gente acabou de citar aqui, cara, ou outra que a gente acabou não citando, qual é a sua favorita, cara? Mano, é difícil escolher isso, cara, mas eu acho que a que mais me marcou, eu vou por essa, assim, eu vou pela que mais me marcou, foi How I Met Your Mother, porque realmente mudou a minha visão sobre o que é uma sitcom, o que eu tô assistindo, tá ligado? Então me marcou muito também pelos personagens, então eu vou ficar com How I Met Your Mother. Eu acho que entre essas aqui, o Todo Mundo Odeia o Chris marcou muito minha infância. How I Met Your Mother foi uma surpresa muito agradável, mas eu tenho que dizer que minha série favorita desde pequeno sempre foi Friends, cara. Fala, guys, tudo bom? Voltei de novo pra falar sobre essa grande parceira nossa, que é a Loja Calanta. E vocês já conhecem bem a Loja Calanta, né? Só produtos de qualidade e totalmente personalizados conforme o gosto de cada um. Além disso, a Loja Calanta se encontra no Instagram, mostrando sempre suas novidades incríveis, sempre atenta a opiniões e feedbacks. Então já segue a Loja Calanta nas redes sociais. O link para todas elas vai estar aqui embaixo para você não perder nenhuma novidade, fechou? Mas as novidades não param por aqui. Agora, o canal Abemos Papo possui um cupom de desconto para compras direto no site da Loja Calanta. É só você usar na hora de pagar seu produto que você ganha automaticamente 15% de desconto. E o melhor, o cupom é válido para todos os produtos da loja. Se eu fosse vocês, eu não perdia mais tempo e colava no link na descrição do site da Loja Calanta para usar esse cupom maravilhoso. Bom, depois de tantas novidades dessa loja linda que é a Calanta, vamos voltar pro vídeo. É com vocês, Pedro André. Pedro, então, cara, muito obrigado por mais uma semana aqui gravando comigo. Eu quero agradecer a quem está vendo esse vídeo agora. Muito obrigado para você que está vendo esse vídeo, que deixou o like, que se inscreveu no canal, porque isso ajuda muito a gente. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você se inscreveu nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do conteúdo. Toda terça-feira tem Abemos Papo, o ator versus diretor. Toda quinta-feira tem o Abemos Game, que a gente joga os jogos de uma forma mais descontraída ali. E todo mês tem uma entrevista muito informativa e muito divertida, que eu e o Pedro nós amamos fazer. Então não esqueça de você deixar o seu like, de se inscrever, de marcar o sino para receber todos os vídeos. No seu celular vai apitar o vídeo novo do Abemos Papo, vamos lá ver.
tal. Aí, se você puder compartilhar também, vai ajudar muito a gente aqui. Sim, se você já compartilha, muito obrigado. Agradecemos demais, de verdade. Esse apoio é um negócio surreal. De verdade, muito obrigado. Sim. Muito obrigado ao André por estar apresentando isso comigo também. Um beijo pra você, André. E ó, vocês viram a propaganda da Calanta, então já acesse o link aqui na descrição. Pega os 15% de desconto com o cupom da Bemos Papo, aproveita, pega aqueles quadros maravilhosos, aquelas canecas maravilhosas, aquelas plaquinhas sensacionais. É uma loja que tem muita qualidade. Pra você que tá assistindo, um beijo, meu agradecimento. Pra você que tá apresentando também, um beijo, meu agradecimento, André. Ô Pedro, então vamos também agradecer muito aqueles que participam do nosso canal no Instagram. Sim! Aqueles que mandam os depoimentos pra gente, que responde nossas perguntas, que responde enquete, que segue a gente no Instagram, que participa com a gente no Instagram do Abemos, que segue a gente no nosso Instagram do Abemos. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo, siga-nos nos nossos Instagrams, @andeiromaito e @pedrodorado.99. Então, como o Pedro disse, um beijo pra quem tá vendo, um beijo pra quem tá apresentando e até o próximo Abemos Papo.